Olá, saudações a todos e todas. Todo mundo bem-vindo para o módulo Neurociências, Espiritualidade e Saúde. Essa é a nossa aula 1, onde vamos ver hoje uma introdução à neurociência, a história e revisão. Meu nome é Paulo Ricardo e o nosso objetivo dessa aula será apresentar uma breve história da neurociência, onde a gente vai apresentar os seus principais desenvolvedores, bem como apresentar uma construção para a disciplina interdisciplinar, ou seja, como que a neurociência se torna uma disciplina interdisciplinar, bem como vamos fazer uma revisão básica a partir de seus respectivos conceitos. Esse aqui é o sumário, a gente vai fazer essa breve história, vamos apresentar os seus desenvolvedores, vamos chegar num ponto da era científica, falar um pouquinho sobre a biologia celular, as células e o DNA. E aqui a gente começa a nossa aula de hoje com uma citação de um artigo, do qual a gente vai estudar ele um pouco mais para frente, mas que a Amy ela trouxe uma síntese, né, de como a gente pode observar a neurociência a partir dessa observação. Ela diz que é possível observar historicamente o antagonismo delineado entre a ciência e a religião. Desde Galileu e a Revolução Científica, foram múltiplas as disciplinas que destinaram seus anseios teóricos para o entendimento desta interface. A exemplo, no caso das neurociências, a partir do século XIX. Atualmente, observa-se um crescente interesse em investigar os correlatos neuronais da experiência religiosa e sua implicação na vida cotidiana. Vejam só, trouxe essa citação aqui, embora a gente não vá relacionar hoje, ainda nessa aula, a questão da neurociência ligado à questão da espiritualidade ou religião, como algumas pessoas, alguns pesquisadores vão colocar, quando a gente está falando de espiritualidade, está falando de religião. Depois a gente vai tentar distinguir um pouco. O certo é que alguns autores utilizam essas duas palavras ainda para tentar falar da mesma coisa. Mas essa aula de hoje é a gente apresentar uma base, é trazer os conceitos, falar sobre a história das neurociências. A gente não vai entrar diretamente nessa investigação ainda. Isso é apenas, vamos dizer assim, uma forma de introduzir o assunto da própria disciplina. Então a gente vai por partes. Essa primeira aula a gente vai conhecer a história da neurociência. Aqui temos uma outra definição que vale a pena colocar também, aqui já entendendo a neurociência como um conceito multidisciplinar. A neurociência é descrita como a ciência que estuda o sistema nervoso, né? Essas são as, vamos dizer assim, as colocações, as definições mais básicas, que a neurociência sempre está ligada para o estudo do sistema nervoso. No entanto, outro autor como Lente, em 2001, ressaltou que essa terminologia mais apropriada para os dias atuais seria neurociências, no plural, ou seja, pois ele compreende que este ramo do conhecimento se difunde com um conceito multidisciplinar, ou seja, que existe várias disciplinas ao reunir diversas áreas da neurociência, sendo elas molecular, celular, sistêmica, comportamental e cognitiva, das quais essas áreas a gente vai dar uma pincelada sobre ela ao longo de nossas áreas mais para frente. E aqui eu já trago um questionamento para você ir refletindo, não necessariamente sobre essa aula, mas sobre toda a nossa proposta desse curso. Qual a relação que existe entre neurociência e espiritualidade? Após terminar essa aula, pegue esse questionamento ao longo dessa aula e quando finalizar também, fique com ele também para tentar entender, para tentar relacionar. Sempre que a gente traz algum conceito, vocês já vão fazendo essa relação, mesmo que eu não faça, porque é importante que desperte de vocês, de cada um de vocês, o interesse, a percepção, no entendimento de estar tentando relacionar, de estar tentando compreender
como que funciona o nosso organismo, como que funciona esse sistema nervoso e se a gente pode, de fato, relacionar, nesse caso, a ciência com espiritualidade. Então, chegando aqui à história da neurociência, uma visão geral, esse é o tópico onde tem a sugestão de um vídeo que vocês podem ver, que nesse vídeo vai estar contando um pouco aí da história das neurociências, e bem como desse vídeo e de outros materiais e dos artigos, eu fiz um apanhado aqui histórico para que a gente tome como base alguns pontos principais aqui do que a gente precisa para essa disciplina. Veja só, a disciplina Neurociências e Espiritualidade aplicado à saúde. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender como a disciplina das neurociências se tornou essa disciplina, né? E quais foram os fatores relevantes que no seu percurso histórico contribuem para essa abordagem da neurociência à espiritualidade com foco na saúde, né? Então, no momento que chegar em termos técnicos, a gente vai de uma certa forma passar de forma superficial e vamos focar principalmente nas partes que diz respeito aos pontos, aos marcos históricos, às teorias, né, que vão fundamentar, que vão dar base para a gente construir aqui a nossa proposta dessa disciplina. Então, nesse vídeo, assim como na maioria das histórias assim que vai contar o início da história das neurociências, a gente tem um tipo de primeira prática que aconteceu em diversos locais do globo, chamada de trepanação. O que é a trepanação? A trepanação é uma prática estranha que se tinha na antiguidade de perfurar os crânios de pessoas que estavam vivas, né? E o interessante é que algumas dessas pessoas, nesses tipos de práticas, sobreviviam. E com qual objetivo é que se fazia isso? Porque se acreditava que dentro do cérebro, dentro do crânio das pessoas, existiam espíritos malignos. Isso para as pessoas que tinham algum tipo de esquizofrenia, algum tipo de distúrbio mental. Então se fazia esse tipo de prática no entendimento de que esse espírito dali iria liberar. Uma vez que você abre o crânio, então você libera o espaço para que esse espírito possa sair. Vejam só então que não necessariamente a gente está fazendo uma alusão aqui à espiritualidade, mas só para que a gente compreenda de que como uma inerência mesmo do ser humano, de entender que além do nosso corpo existia aqui algum tipo de ser, que seja espiritual, um espírito, alma, como algumas pessoas querem chamar. Evidentemente que quando a neurociência vai se aprofundar nos seus estudos, e com o advento da ciência, lógico, justamente tudo em paralelo, todas essas possibilidades de espírito maligno, esses tipos de coisa, é deixar de lado, é descartar e vamos observar o mensurável, aquilo que dá para a gente estudar, e aí é o papel das neurociências em estudar profundamente toda a relação do tipo do cérebro, mas relacionando ao mente, corpo e sistema nervoso. Então, nesse sentido, a trepanação ela pode se dizer assim que está relacionada aí como um dos marcos na história que deu início, né, à história das neurociências. E aí falando de história e voltando ainda mais tipo no tempo, a gente vê que os egípcios em sua sociedade eles foram os primeiros a relacionar a questão do cérebro, mente, corpo e o sistema nervoso a alguns tipos de doenças. E isso justamente foi descoberto por causa de um pesquisador, o Edwin Smith. Ele encontrou esse papiro cerca de 2.500 anos antes de Cristo, né, esse artefato histórico, onde tinha vários hieroglíficos ali relacionando aos egípcios, relacionando o estudo do corpo humano e de algumas doenças e de sua relação com o seu estado emocional, com o sistema nervoso central e inclusive direcionando, apontando ali para determinados tipos de, vamos dizer assim, de tratamento relacionado a esses tipos de doença. Então, para a gente começar a aprofundar, vislumbrar um pouco da história das neurociências, a gente volta um pouquinho no passado e vê como a humanidade
tratava a questão da mente, do corpo, do espírito. Uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes perguntas que se tem por trás dessa busca, desse autoconhecimento por saber o que era o corpo, o que era o cérebro, era justamente entender o que é a mente. Porque se tinha a convicção de que a mente existia. Por quê? Dado pelos sonhos que as pessoas tinham, pelos os sonhos, pelos estados emocionais. Então, tudo isso fazia entender, eu tenho algo subjetivo, além dessa experiência. E, nesse sentido, onde é que está essa mente? E aí se tinha as ideias, para muitas culturas também, civilizações, de que a mente ela estava em outras partes do corpo, não necessariamente no cérebro, que estava no coração. Aliás, esse é um ponto interessante para a gente pegar aqui, porque essa relação de que a gente compreende que a mente hoje, a nossa consciência, ela estaria aqui no cérebro, antigamente ela estava no coração para várias culturas. E hoje, será se tem alguma, vamos dizer assim, alguma relação, algumas frentes de estudo que faz algum tipo de relação de que o nosso estado emocional, de que a mente estaria por aqui? Guarde esse pontozinho aí que mais para frente, provavelmente a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Os avanços que se tem hoje no campo, no próprio campo das neurociências. Então, nesse sentido, as perguntas como onde está a mente, para que é que serve a mente, foram perguntas que surgiram que a gente pode colocar aí como inquietações para o desenvolvimento e estudo dessa ciência, né? E, evidentemente, quando a neurociência começa, de fato, a caminhar, a fazer os estudos no cérebro, quando se vê, se descobre o cérebro como essa ferramenta, de fato, que gera a mente, nesse sentido, né, na visão das neurociências, aí sim a resposta estaria, evidentemente, no cérebro. E as perguntas que viriam tipo posteriormente, para que é que serve a mente? Então, todas as respostas, as tentativas de resposta dessa própria ciência, vai se dar em tentar observar o próprio cérebro para encontrar essas respostas. Então, nesse sentido, a gente começa a ter um panorama, uma ideia de como, do objeto de estudo das neurociências, como ela tipo, vai focar no seu estudo daqui para frente, como ela iniciou. Mas vamos continuar falando um pouco das histórias aí e pegando mais pontos interessantes para que a gente construa uma linha de raciocínio aqui para poder casar, para poder relacionar com a espiritualidade em aplicação na saúde. E assim, ainda voltando um pouquinho mais na história, pelo menos 3 séculos antes de Cristo, foram os filósofos gregos Alquemeon e Demócrito que pela primeira vez assim começaram a afirmar de forma bem categórica de que a mente ela estava dentro do cérebro, né? De que a mente ela estava residindo aí na caixa craniana. E evidentemente eles não tinham equipamentos tecnológicos, né, suficientes capazes de conseguir mensurar isso, mas era uma prática justamente quando se parte para a filosofia ela te possibilita de uma certa forma confabular, pensar, estimar. E o interessante é que o que dá para ser comprovado cientificamente é mostrado. O que aquela cultura, o que aquela sociedade daquela época, a tecnologia que possui mostra. O que não pode ser mostrado mais para frente, como foi o caso até então dentro do campo das ciências. E no desenrolar dessa história a gente chega em Hipócrates e Aristóteles e vê que esse embate entre a questão de onde saber onde a mente estava, se estava no cérebro, se estava no coração, também foi marcado por esses dois grandes filósofos, né? O Hipócrates, aí considerado o pai da medicina, tinha uma visão muito ampla realmente para a sua época, fez vários tipos de formulações, de especulações que foi comprovado mais para frente,
e ele conseguiu, dentro desse sentido, né, relacionar as doenças mentais, de questão de memória, e via muito a relação dessas doenças com a forma como as pessoas se relacionavam nessa região da cabeça, né? E o Aristóteles aí, que realmente ainda é considerado ainda maior do que o próprio Hipócrates, falando assim em termos de influência mundial, né? Então o Aristóteles ele afirmava, ele tinha um entendimento de que a mente ela estava localizada no coração. Então vejam só em que momento da nossa história se houve essa, vamos dizer assim, esse padrão que a humanidade acompanha, que a humanidade traz, de duvidar, de tentar entender onde é que a questão, vamos dizer assim, da mente, a sua questão subjetiva, onde ela está localizada, no cérebro ou no coração. Dessa forma, cérebro ou coração. O Aristóteles ele entendia de que em suas observações, um exemplo de quando uma pessoa tinha algum tipo de hemorragia, né, e vinha a falecer, então ele fazia essa relação de que quando o coração, por exemplo, passava por isso, a gente perdia a vida. E o próprio coração, quando para de bater, nesse sentido também, está relacionado à vida. Então, nesse sentido, a vida, a mente faz parte da vida, teria essa relação. E ele, numa autoridade muito grande, assim, científica, nesse sentido, né, que é considerado aí o pai da ciência grega, como uma autoridade mesmo, tudo que falava, as pessoas realmente acreditavam, porque era um homem, de fato, de muito saber, de muito conhecimento, né? Porque era um ser de muito conhecimento. Então ele entendia de que a nossa mente ela estava em nosso coração. E aí houve, de fato, esse embate entre Hipócrates e o Aristóteles. E isso marca, de uma certa forma, é um marco na história da humanidade, porque o fato de Aristóteles pensar nisso, todas as alusões que a gente faz em decorrência de relacionar o coração à amorosidade, de relacionar o coração como esse símbolo de amor, que eu amo de coração, que você é a minha vida e sempre se volta aqui, tudo isso derivou a partir justamente dessa mente que trouxe essa ideia, dessa mente que estava aonde? Onde que ela estava nesse momento em que ele traz essa compreensão. Então, eu acho muito bonito e aqui assim a gente vai vendo de uma certa forma até esse momento esse embate e o que esse embate, vejam só, eu tento acompanhar além de raciocínio que mais para frente a gente vai tratar um pouco a respeito dessa relação mais do cérebro e do coração, tá bom? Seguindo na nossa história das neurociências, passando uma visão geral, e aí a gente já chega um pouco mais na frente, já a partir do ano 129, nasce o pesquisador Galeno, e aí em um certo período de suas pesquisas, ele volta a propor que o cérebro é de fato onde está residindo a mente, né? O cérebro como sítio da mente. E interessante que ele, na época era proibido, né, fazer pesquisas com seres humanos, dissecar corpos humanos, e aí ele fazia isso com animais, e encontrou, analisando o corpo dos animais, né, a estrutura, o esqueleto, o sistema nervoso, tudo dos animais, ele percebeu que existiam muitas relações do cérebro que empenhavam determinados tipos de funções na questão do comportamento de animais. Inclusive, ele viu um tipo de rede que presente nos animais que entendia que tinha nos seres humanos também, que depois foi mostrado que não. Mas ele volta a trazer essa ideia, desafiando inclusive o Aristóteles, de que a mente ela estava situada no cérebro. E aqui chegamos na teoria ventricular da mente, e essa foi uma teoria justamente
baseada na ideia de que como nessa época se entendia de que os espíritos estavam dentro do cérebro craniano, e se entendia que justamente esses espíritos estavam dentro dessas cavidades, que é justamente daí de onde surge a teoria ventricular da mente, que são 4 ventrículos que temos no nosso cérebro, e dentro dessas cavidades, esses ventrículos, eles comunicam entre si, e existe um líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano. E esse líquido justamente era o que eles entendiam onde moravam esses maus espíritos. E daí por isso que fazia essas perfurações no cérebro, nos crânios, para poder fazer essa liberação desses espíritos. Então vejam só, é aqui onde surge basicamente 3 bases dentro dessa teoria, 3 ideias de que eles defendiam, de que os nervos que tem, os nervos cranianos, né, que tem na nossa face, os nervos da audição, da visão, do paladar, tipo, todos esses nervos estavam se direcionando até um ventrículo que estava mais tipo, localizado nessa região pré-frontal aqui. Então, ou seja, todas as questões de sensação e percepção, nessa ideia que eles achavam que não tinha como examinar isso, né, eram a ligação desses nervos ligados até essa região. E aí a segunda ideia é que tudo que estava relacionado na questão do pensamento, das ideias, do juízo, né, da razão, tudo isso já estava localizado em um segundo, tipo nesse segundo ventrículo, digamos assim, mais para o meio do encéfalo. E assim, o terceiro passo é que a questão da memória, as informações, né, onde estavam ficando armazenadas no cérebro, era armazenada em um terceiro ventrículo, mais ou menos tipo já nessa região de trás aqui do cérebro. E aí, avançando um pouco mais na história, depois a gente passa por Leonardo da Vinci também, que como artista começou a fazer desenhos, tipo, desenhou muito também a anatomia, e de uma certa forma também ainda alimentou mais a teoria ventricular da mente, no momento que fazia desenhos. Interessante que já na época do Leonardo da Vinci já era possível se fazer dissecações com seres humanos. Ali já foi permitido, e ele conseguiu fazer grandes desenhos assim da anatomia, porque além de um bom desenhista, ele tinha técnicas como, por exemplo, para usar cera, para se conseguir, de uma certa forma, fazer uma forma ali de determinadas partes internas do encéfalo, né, dessa região, e conseguia fazer desenhos. E aí essas ideias tipo do Galeno, como é bem mostrado um pouco nessas histórias aí, vai mostrar de que perdurou, né, por muito tempo, por pelo menos que durou pelo menos por aí 8 séculos, e passa por toda a fase da idade medieval, que houve poucos acontecimentos nesse sentido, e apenas só na época do renascentismo é que de fato começa se ter, vamos dizer assim, é de onde de fato começa a haver pesquisas mais voltadas para o campo mais científico, para essa rigidez mais científica. E quem vai fazer isso é o Andreas Vesalius, que ele escreveu um livro que realmente ficou para a história nesse sentido da anatomia humana, que é a constituição do corpo humano, onde ele traçou com detalhes, em desenhos quase que no formato 3D, toda a constituição do corpo humano, com extremos detalhes, os nervos que compõem o corpo humano. Então ele pode ser se considerado assim um dos cientistas realmente que revolucionou a história das neurociências, justamente em uma época em que houve um salto muito grande em todas as ciências. Nesse sentido, a gente pode observar que a própria neurociência nasce à medida que, em paralelo,
se tem avanço em várias outras linhas do pensamento também. Então, nesse sentido, a gente tem nesse anatomista, no Andreas Vesalius, uma figura que, de uma certa forma, que revolucionou mesmo o pensamento, a história das neurociências, porque ele teve uma influência muito grande mais para frente, justamente pela precisão dos seus desenhos, né? Ele, evidentemente, como anatomista, ele não se aprofundou tanto nessas questões voltadas para teorias relacionadas à questão da mente, de onde estaria a mente, mas ele foi um dos que de uma certa forma, que criticou a teoria ventricular da mente, porque ele observava que os próprios animais tinham esses ventrículos e eram irracionais. Então, ele não conseguia ver que todas essas formas de que a gente coloca para a ideia de que os nossos sentidos, de que a mente, de que os pensamentos, de que todas essas ideias estão subordinadas à questão dos ventrículos, que seria, vamos dizer assim, a grande causa de toda essa subjetividade, de todas essas emoções responsáveis por todos esses processamentos, não seria responsáveis apenas os ventrículos, mas toda a massa encefálica. E aí, nesse sentido, a influência que ele teve posteriormente entre outros pesquisadores foi enorme. E assim, quando a gente chega no Thomas Willis e no Nicolaus Steno, esses foram dois cientistas também que, de uma certa forma, também revolucionaram o pensamento científico, porque já abriram um caminho para um lado ainda mais racional científico, uma vez que, ao fazer os seus desenhos também anatômicos muito bem elaborados também, já até um pouco mais do que o Andreas Vesalius, porque já estava se fazendo com recursos, vamos dizer assim, tecnológicos mais apropriados. Então, nesse sentido, esses cientistas, eles conseguiram observar no cérebro e perceber que esses ventrículos animais, onde percorriam essa história dos espíritos animais, isso não fazia nenhum sentido e começou, de uma certa forma, a ridicularizar essa ideia dos pensamentos antigos de que existia esses espíritos no sentido de sopro, de vento, né? No entanto, eles ainda acreditavam que o cérebro tinha essa, vamos dizer assim, essa forma de interagir, de onde fluía a parte subjetiva, seria através de um mecanismo hidráulico. E aí, nesse sentido, apenas com o Isaac Newton, que depois vem trazer a ideia de que, na verdade, a parte motora, digamos assim, a parte de funcionamento do cérebro, ela é elétrica. E aí, dessa forma, a gente pode entender que justamente o pensamento que tinha de diferença entre o Thomas, o Nicholas e o Andreas era que eles trouxeram especulações a respeito da mente, enquanto o Andreas, enquanto anatomista, fazia apenas os desenhos de forma muito brilhante para a sua época, o Thomas e o Nicholas, além de criticar essa ideia de espíritos animais, de ridicularizar, inclusive, eles começaram a fazer especulações a mais de como estaria atuando a mente. E assim, dessa forma, também tem a sua importância na história das neurociências, bem como da ciência de maneira geral. Quando a gente fala de neurociência, a gente fala de ciência. Quando a gente chega em René Descartes ele é um outro personagem aqui, bem como na história da ciência em si, não é? Que a gente realmente cita também, porque, vejam só, se o Aristóteles lá, ele teve aquela influência, né, ao falar que a nossa mente, que o nosso estado subjetivo está situado no nosso coração, e a partir disso, muitas implicações surgiram a partir disso, né, como a gente viu nas relações de tratar as questões subjetivas da alma, do bem-estar, da amorosidade ser relacionado ao coração. Vamos ver que em René Descartes ele simplesmente vai impregnar em todas o
método, em todas as áreas científicas, a questão do dualismo de corpo e mente. E isso traz uma influência drástica porque cria, de fato, gera o paradigma, né, que é o paradigma cartesiano que a gente fala tanto, e a partir disso, toda essa ideia de separação entre corpo e mente surge a partir dele. Embora sempre é importante a gente falar que o René Descartes, apesar de ter criado aí a ideia do dualismo, ele acreditava que essas duas coisas não separavam, que essas duas coisas não se usava de forma nitidamente separada. Elas continham, sim, uma relação. A gente vê que muitas coisas, inclusive a partir dele, ficou sendo maldita, ficou sendo mal formulada, né? Então se criou mais ainda essa ideia a respeito dele. E ele traz também a ideia da glândula pineal, né, que é uma glândula que de fato é um mistério para a ciência até hoje, e ele compreende que essa glândula pineal é a porta de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. A gente, justamente quando fala no René Descartes, visto nesse sentido como um cientista, como o pai do cartesianismo, tem essa influência toda, mas era um cara extremamente que tinha uma visão espiritual, que tinha uma noção, que tinha uma crença em um Deus, né? Que tinha uma crença em algum Deus e que de uma certa forma elaborou teorias. Ele de fato ainda também acreditava na influência desses espíritos, né, que ficavam circulando pelo cérebro, pelo corpo também, e ainda também compreendia e entendia que o mecanismo de atuação por onde isso funcionava era o sistema hidráulico. Então ele também acreditava nisso. E por isso ele cria uma teoria que foi muito aclamada, que aliás foi um dos pontos assim alto da história dele, da carreira dele nesse sentido, né, que é a questão da ação reflexa, que mesmo embora não tivesse equipamentos suficientes para conseguir comprovar essa teoria, mostrou-se que fazia um certo sentido e foi uma observação muito impactante para a época. Essa ação reflexa, ela diz respeito quando você sofre algum tipo de choque no corpo, uma queimadura, um beliscão, né? Então, quando você sofre essa pancada, o cérebro, através os teus nervos, através desses estímulos, eles vai mandar essa informação para o cérebro vai mandar a informação de volta e vai contrair aquela musculatura, ou seja, que está havendo uma comunicação que está fluindo pelo corpo, não é isso? E que ele acreditava que esse mecanismo ainda era feito de forma hidráulica, mas que percorria por esses nervos, por esses, vamos dizer assim, canais fluídicos. E aí, nesse sentido, o René Descartes ele realmente entra aqui também na história da neurociência. Veja só, até então, eu estou chamando aqui de neurociência, mas até então não existia ainda esse nome neurociência. Isso é a própria história da ciência, né? As neurociências, esses nomes enquanto disciplina, enquanto especialidade, vai surgir um pouquinho mais na frente, que aqui justamente a gente está fazendo esse acompanhamento, uma linha do tempo da história das neurociências, dando uma pincelada, uma visão geral. É claro que nesse meio aí, que muitos outros pesquisadores, cientistas tiveram determinada influência, mas aqui a gente está catalogando apenas aqueles que vão servir de base para a construção de uma ideia fundamentada nos parâmetros da neurociência relacionado com a espiritualidade. E aí, nesse sentido, a gente inicia a era científica. Nessa era científica foram alguns pontos cruciais que, de uma certa forma, direcionaram o rumo da ciência de maneira geral e que, de uma certa forma, vai corroborar, claro, na questão da disciplina das neurociências. E são pontos que vale a pena a gente frisar aqui, porque vocês vão ver que vão dar base para grande parte dos estudos do que a gente vai ver mais para frente, ainda que de forma teórica.
Entre elas é que, como visto antes, a questão do sistema pelo qual o cérebro operava, que era visto como hidráulico, passa a ser visto agora como eletricidade, ou seja, se percebia correntes elétricas no cérebro. Só que ainda, vamos dizer assim, como herança da questão dos espíritos animais, carrega o nome animal, né? E nesse sentido fica com esse nome, mas já de uma certa forma dando abertura para as novas pesquisas, para os novos avanços que estavam por vir. Depois a localização cerebral, né, que começaram a se observar, fazer mapeamentos em diferentes áreas do cérebro e ver que determinados tipos de funções têm atividades com a função anatômica. Por exemplo, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área do cérebro responsável pela decisão de planejamento de atitudes quando a gente vai fazer. O lobo parietal, que está responsável pela questão do nosso senso de localização no nosso plano, né, o senso de orientação. E aí, nesse sentido, se deu esse nome de teoria da localização, ou localização cerebral, certo? E aí surge nesse período também o que a gente chama de a doutrina neuronal, que foi onde começou a se perceber de que as células, né, onde continham os neurônios, que eles começavam a desempenhar função, isso observado, né, que desempenhava função no nosso sistema nervoso. E dessa forma foi onde iniciou-se, a partir desse ponto, digamos assim, o que a gente conhece até hoje como a doutrina neuronal. E por fim temos a teoria da evolução, né, do Charles Darwin, que também vem a desempenhar um papel fundamental, bem como um todo, em todos os campos da ciência, evidentemente, justamente porque essa teoria ela traz a compreensão de que, uma vez que todas as espécies estão em contínua evolução, o cérebro também, de uma certa forma, vai estar em expansão, né? E daí a gente já começa também a ver determinados pontos, mas isso realmente vai ser tratado mais para frente. Pessoal, então agora antes da gente entrar na parte propriamente dita, da parte mais microscópica, para a gente ver um pouquinho da estrutura celular, dos neurônios, só dando uma contextualizada aqui, a gente, quando estava falando da linha do tempo, da história das neurociências, né, a gente passa pela Idade Média, e embora a Idade Média seja a época, né, a época conhecida como a época das trevas, e se faz muito o entendimento dado pelo contexto socioeconômico, que se fala que quase não houve avanços em determinadas áreas, mas isso não é exatamente verdade, porque surgem muitas universidades nessa época, e daí é justamente onde surge um ponto essencial para o surgimento, mesmo que futuramente, do nome neurociências. Por quê? Porque o fato de várias universidades ter sido fomentada, ter sido construída, é onde surge também a questão da interdisciplinaridade, a sugestão para que se coloque várias disciplinas interagindo entre si, né? E aí já pelo século XIX surge a questão de outras disciplinas, como a fisiologia, a patologia, a anatomia, a própria farmacologia, e dessa forma se começa a ter uma abordagem mais no aspecto quantitativo. Então, todos esses pontos aqui também são importantes para a gente amarrar para o que a gente vai ver agora, para uma parte um pouquinho mais técnica, para que a gente comece a entender o funcionamento, mesmo que de uma forma básica, superficial ainda, para trazer apontamento para as nossas próximas aulas. Então, dando continuidade agora na ideia da biologia celular, para que a gente comece a se aprofundar um pouquinho mais na parte microscópica,
A gente tem o Theodore Schwann, que nasceu em 1810, morreu em 1882, e esse foi um cientista que trouxe pela primeira vez o conceito de que as células são pequenas unidades, de que o nosso corpo é formado por pequenas unidades básicas, do qual ele chamou de células, e isso, de uma certa forma, para a ciência contemporânea da época, foi amplamente aceita, com uma única exceção, de que o sistema nervoso, que aí justamente foi chamado de teoria reticular, que o nosso sistema nervoso era formado por uma rede contínua, em que se eu mexesse em algum aspecto dessa rede, eu começaria a mexer em todo o corpo. Então, nesse sentido, as células eram vistas como a unidade básica, porém o sistema nervoso, pelo fato de se fazer algum tipo de alteração e isso causar reverberação em toda a outra parte do corpo, já que existia essa rede, então se deu o nome de teoria reticular, e essa até então era a crença na época. Esse biólogo, o Theodore, ele tem uma importância bem interessante também para o ramo das neurociências, porque justamente traz a compreensão do que seriam essas unidades básicas do qual todo ser humano é formado, né, que são as células, porém ele ainda entendia, acreditava nessa questão de uma rede contínua. Chegamos aqui também com mais dois pesquisadores, mais dois cientistas que trouxeram junto com suas teorias, uma de uma certa forma dependendo um pouco da outra, mas que também revolucionaram também o pensamento científico, bem como a forma de estudar as relações anatômicas, né, do nosso corpo humano. E o primeiro é o Camilo Golgi, você deve lembrar dele lá do complexo de Golgi, do ensino médio. E o Camilo, ele criou uma técnica chamada impregnação por prata. Essa técnica consiste basicamente em dar um zoom, digamos assim, na estrutura microscópica do tipo dos neurônios. Então ele conseguia ver com mais precisão como que eram os neurônios a partir dessa técnica que ele utilizava. Já o Santiago, conhecido como Cajal, né, ele utilizando a impregnação por prata, ele era um excelente desenhista também, e ele criou o que deram o nome de citoarquitetura cerebral. Ele desenhou neurônios de uma forma muito complexa, que é aceito até hoje. Os seus desenhos assim é muito elogiado para a época que ele fez até hoje, pela precisão de como ele visualizou os neurônios utilizando a técnica da impregnação por prata. Porém, uma diferença entre esses dois cientistas é que o Camilo ele ainda acreditava que o sistema nervoso não era formado por células, por unidades básicas, mas sim formado por essa rede contínua. Já o Cajal, ele realmente não acreditava nisso. À medida que ele foi observando, que ele conseguiu observar a estrutura microscópica mesmo do neurônio, ele foi percebendo que o que formava, na verdade, essa rede neuronal do sistema nervoso era os dendritos e os ventrílocos. Dessa forma, o Cajal ele percebeu que o sistema nervoso não era formado por essa rede contínua, mas por células distintas. Ou seja, as células nervosas são, nesse sentido, unidades distintas. Dessa forma, ele criou a teoria neuronal. Então, vejam só, a teoria neuronal criada aqui pelo Cajal vai ter uma influência em todas as outras áreas da ciência, porque vai passar a utilizar a partir daí a ideia da teoria neuronal. Ele conseguiu perceber que esses prolongamentos, chamados de neuritos, são compostos por dendritos e axônios. Sendo que a diferença é que o axônio, quando ele tem esse prolongamento, ele sai apenas como um filamento. Já o dendritos, ele se ramifica de uma forma maior, ele cresce, é maior o seu prolongamento. Basicamente, essa é a diferença entre os dendritos e os axônios, que a gente vai ver um pouquinho de forma mais detalhada, um pouquinho mais para frente. Dessa forma,
uma das, vamos dizer assim, contribuições mais importantes que o Carral trouxe foi a percepção dele, lembrem sempre disso que a gente vai utilizar isso na frente, de que a informação neural era sempre passada através de um fluxo, dendritos, corpo celular e axônios, ou seja, a informação, quando ela era passada de neurônio para neurônio, era sempre, e dentro do próprio neurônio, ela fazia esse caminho, dendritos, corpo celular e axônios. Dendritos, o corpo celular e axônios. E essa foi uma observação do Carral, que é uma informação que se observa que até hoje ela funciona dessa forma. Evidentemente, existe algumas pequenas exceções em que a informação ela chega mais rápido, sem necessariamente passar por esse processo, mas é pertinente a maioria das trocas de informações. E aí também tivemos a presença do Charles Scott, foi um outro pesquisador, um outro cientista que teve uma contribuição assim incrível para a história das neurociências, porque o termo sinapse vem justamente dele, onde ele percebeu que as comunicações entre os neurônios elas não necessariamente se tocavam, na verdade não se tocava, e era um tipo de comunicação que passava por essa fenda sináptica. Então esse nome sinapse vem daí, né, do Charles Scott, foi um cientista aí que viveu entre 1857 e 1952, e ele também não só acreditava que as células neurais eram unidades simples, básicas e distintas, como também percebeu essas comunicações sinápticas. E a gente já sabe que quando se fala assim na questão de como os neurônios se comunicam, geralmente desde o ensino médio, a questão das sinapses, dessas trocas de informações que um neurônio faz com o outro, talvez seja, vamos dizer assim, um dos pontos dentro das neurociências que são mais conhecidos, que a gente entende mais. E a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, porque esse aqui, sem dúvida, é um dos tópicos assim que vai ser crucial para que a gente vá começando a ir relacionando as neurociências, a espiritualidade e, consequentemente, a saúde. Pessoal, então chegamos aqui na questão das células. A ideia aqui é que a gente faça uma revisão bem básica, simples, relembre aí alguns pontos cruciais para que dê base para fundamentar os nossos próximos assuntos. Então, quando a gente fala de célula, aqui tem um desenho simplesinho que eu utilizei o Paint aqui para fazer agora há pouco, apenas para fazer uma ilustração didática, e a gente percebe a principal característica das células nesse ponto aqui é que ela é uma unidade básica em todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos vai ter como sua unidade básica uma célula, com exceção do vírus aí, né? Mas vamos lá. Então, essa célula aqui, a gente tem esse primeiro envoltório aqui, esse primeiro traço aqui, que é o quê? Que é a membrana celular. E essa membrana celular, ela é fósforo, lípido e proteico. O que isso quer dizer? Que ela tem propriedades fosfóricas, lipídias e proteicas. E o ponto crucial aqui, para a compreensão das neurociências, o ponto principal de relevância aqui para a gente é saber que ela tem uma permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Está vendo esses filamentos aqui? São como portas. Então, dentro dessas portas pode entrar aqui determinados tipos de neurotransmissores, de informações, vamos dizer assim, para essas células, alimentos, tudo isso, né? E esse nome permeabilidade seletiva vem justamente porque ela faz uma seleção de acordo com a sua programação, de acordo com as suas funções. Ela tem essa capacidade de fazer essa seleção do que é que vai entrar. Por isso, o nome de permeabilidade seletiva. Então, só para que fique claro, aqui temos esses transportadorzinhos, que é em formato de túneis, que vai criar, que vai facilitar esse processo de permeabilidade seletiva. Algumas coisas entram, algumas coisas saem, outras não podem sair, outras não podem entrar, e isso vai depender exclusivamente do momento, da situação, de como está a célula. Isso aqui é um ponto bem crucial, bem importante para que a gente possa compreender como se dá as comunicações sinápticas, por exemplo.
E, evidentemente, temos na célula, no seu centro, o núcleo, né? Que aqui também está protegido por uma outra membrana, e dentro desse núcleo, aqui está, vamos dizer assim, a nossa essência, que é o nosso material genético, é o nosso código, que é o nosso DNA. E aqui, aproveitando o gancho, aproveitando aqui para falar de DNA, vejam só, esse é um ponto que vocês vão observar muito, se não já observaram, daqui para frente vai ouvir falar muito, porque hoje em dia está muito na moda falar em reprogramação de DNA, por fazer a associação que é possível a gente fazer alguma reprogramação em nosso DNA, porque ele estaria ligado ao subconsciente. Vejam só, prestem atenção. Embora existam muitos cursos por aí rolando na internet de forma presencial, de que promete fazer essa reprogramação de DNA, vejam só, de acordo com as neurociências, de acordo com os métodos de aplicação, de acordo com o que foi se estudado até agora, é impossível você reprogramar um DNA. Possa ser que as informações daqui para frente sejam mudadas. Tem algumas informações que a forma como elas são passadas leva a entender que a mudança que está sendo feita é que você está alterando o seu DNA. O que acontece, o que ocorre algumas vezes com a alteração do DNA, quando isso acontece, são casos de mutações. E para muitos pesquisadores, muitos cientistas, na verdade, se houvesse essa mudança, iria ser, vamos dizer assim, mais lesivo para o organismo do que iria trazer algo salutar, tá certo? Então, só para que a gente deixe claro, do ponto de vista das neurociências, até então, essa questão de reprogramação de DNA, isso não existe. O que vai existir de possibilidade de alterações de informações, a gente vai ver daqui a pouco. Então, em outras palavras, o DNA é simplesmente uma molécula bem grande, né, que ela fica dentro do núcleo da célula. Quando eu falo bem grande, é justamente porque ela ocupa a maior parte da célula. E essa molécula, algumas considerações já para a gente ir falando sobre ela, como já foi falado, ela não é reprogramável, e essa estrutura que a gente vê do DNA é uma estrutura mais simbólica, ela na verdade fica mais enroladinha, mais condensada ainda. Inclusive, quanto mais condensada ela está, pode-se dizer que ela está menos ativa, está com menos atividade. Quanto mais aberta ela está, a gente pode compreender que ela está, vamos dizer assim, num grau maior de funções. Então, para que a gente compreenda o DNA, né, que a sigla dele poderia ser chamada em português de ADN, é o ácido desoxirribonucleico. E ele é composto justamente por duas fitas, né, a forma ilustrada como a gente vê. E se essas duas fitas, a gente pegasse uma fita dela, que é chamada de fita simples também, a composição dessa fita simples são nucleotídeos, ou seja, o DNA é composto por muitos nucleotídeos. Ou seja, em uma definição aí mais funcional, o DNA, o ADN, né, é um composto orgânico essas moléculas elas contêm as instruções, né, as informações genéticas que vai coordenar o desenvolvimento, bem como o funcionamento de todos os seres vivos e também alguns vírus, né, e que vai transmitir as características hereditárias de cada ser vivo. Ou seja, quando uma célula morre e renasce outra, imediatamente aquela informação que contém ali dentro dela vai ser transportada para outra célula, porque ela vai de uma certa forma, não, ela vai transmitir essas características hereditárias. E nesse sentido, o nucleotídeo são um conjunto, né, de macromoléculas que são compostos basicamente por fosfato, açúcar e uma base nitrogenada. E aí, dessa forma, para a gente, o que vai realmente importar aqui, a gente saber, para que a gente chegue aqui nesse FAB, o que é que significa isso? Então, vamos lá. O núcleo da célula, temos o nosso DNA, né? O DNA, a gente já viu que ele é composto de nucleotídeos. Quando a gente pega
uma pequena fita simples dessa, a gente vai encontrar esses nucleotídeos. E basicamente os nucleotídeos eles são conjuntos de fosfato, de açúcar e de base nitrogenada, ou seja, esses três componentes eles vão estar presentes nos nucleotídeos. E para a gente aqui, qual a principal coisa importante? A principal coisa importante é que essa base aqui, essa base é onde vai estar, de uma certa forma, a informação, um ponto crucial que a gente precisa saber. Por quê? Porque essa base hidrogenada, ela vai sempre variar, né, entre, ou ela pode ser em algumas vezes adenina, ela pode ser timina, citosina e guanina. Provavelmente você vai lembrar dessas palavras aí que estudou bastante no ensino médio, evidentemente não vai lembrar a ordem, a função delas especificamente, mas para efeito de entendimento, o que a gente precisa saber é que essa base ela vai sempre variar entre esses aí, A, T, C ou G, tá bom? Pessoal, então vamos fazer um resumo básico aqui da questão da célula. Na célula é composto basicamente por uma membrana e o seu núcleo. Essa aqui é a membrana celular e que ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela escolhe o que vai entrar na célula, o que vai sair, né? E ela é composta basicamente por fosfolipídio e algum material proteico. Então, no núcleo dela, a gente tem o núcleo da célula, na verdade, ela é o que compõe a maior parte das células, ou seja, é uma molécula imensa, o núcleo, e ela é composta basicamente de nucleotídeos. Então, esse DNA aqui, que é o material genético, elas são compostas por duas fitas, né? Aquela forma ilustrada como a gente geralmente vê em imagens aí pela internet, em livros. Evidentemente que por dentro, quando a gente vai observar de forma microscópica, isso é muito mais condensado. Então, quanto mais condensado essas duas fitas, esses dois componentes, eles estão, digamos que menos ativa está a célula. E quanto mais aberta ela está, mais ativa essa célula vai estar trabalhando. Então, o que é que a gente precisa entender daqui? Se a gente pega uma fitazinha dessas, ela vai ser composta basicamente por nucleotídeos. Então, o DNA é composto por nucleotídeos. E o que é que isso tem de relevância para que a gente entenda aqui para a questão das neurociências? Tem um fator importante aqui que a gente precisa compreender que esses nucleotídeos eles são compostos basicamente, o primeiro é o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, certo? E o que é que isso importa ainda para a gente também? O que é que vai importar daqui? A gente não precisa ficar decorando esses nomes. Mas o que a gente precisa saber é que esse B aqui é a base hidrogenada. E ela vai sempre variar, essa base. Em algum momento ela vai ser adenina, timina, citosina ou guanina. E aí, essa variação dela é o que vai determinar a sequência dessa base, que vai ser o nosso código genético. Ou seja, se fôssemos observar nesse momento uma célula específica do nosso DNA, ela iria estar em sua base nitrogenada com uma letra dessas aqui específica. E a sequência que ela vai estar, ela vai variar. Essas letras aqui elas podem ter múltiplas relações, mas vai ser sempre de uma forma intrínseca ao seu momento, ao seu ambiente, de como é que ela está. É isso que a gente chama de código genético e que não pode ser alterado com reprogramação mental, como fala muitas terapias por aí. Ou seja, essa coisa de falar de que reprograme o seu DNA é impossível dentro do campo hoje em dia ainda das neurociências de haver essa modificação, de haver essa reprogramação, como se fala em algumas terapias, a reprogramação milionária para se ganhar dinheiro, coisas assim do tipo, são termos que são de uma certa forma inventados para poder se ganhar dinheiro com isso, certo? O que existe de reprogramação, o que existe de alterações em outras partes das células que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Ou seja, a partir dessas letrinhas A, T, C, G, que pode ser bem mais extenso, né? A, C, T, G, A, C, T, C, e vai sempre ficar variando nessas letras. Esse é o código genético. E é através da leitura
dessas letras que a célula vai receber a informação do que é que deve fazer. Ou seja, a célula, ao olhar para essas letras, ela faz uma leitura e através dessa leitura ela consegue entender o que é que esse DNA, ele consegue entender o que é que esse DNA está pedindo de informação. Essa é uma parte muito interessante, muito inteligente da célula, porque mostra a capacidade de autoleitura, de autopercepção que ela tem de si mesma. Porque quando ela interpreta esse código genético, quando ela lê essas letrinhas, né, essa sequência A, T, C, G, A, T, T, A, ou seja, vai depender do tamanho da sequência dessa célula, não é? Então, quando ela faz essa leitura, ela consegue ter a interpretação, ela consegue pegar a informação de si mesma do que é que está precisando. Essa informação codificada por ela mesma que ela faz, ela consegue perceber o que é que ela de fato está precisando, que substância ela está precisando produzir, para assim se alimentar. Ou seja, o DNA, em outras palavras, é o grande responsável por passar a informação para a célula do que é que a própria célula está precisando e, de uma certa forma, também é o grande responsável por todas as informações que diz respeito que está ligado aos nossos condicionamentos, às nossas formas de entender, de interpretar as situações, inclusive na questão das doenças. Se uma parte do corpo determinada ali está doente, aquela célula tem essa informação, né, que esse código genético. E esse código genético é justamente a informação que está contida naquela célula. Então vejam só, chegamos numa parte crucial para o nosso entendimento em relação a essa questão também de reprogramação ou não de DNA. Vejam só, o que acontece é que em alguns determinados momentos o que é mostrado dessas informações das células são apenas uma parte, né, desses compostos, ou seja, dessa sequência de letrinhas, enquanto outras partes elas ficam escondidas e a influência que o ambiente exerce sobre elas, que de fato exerce uma influência, mas não em questão de alteração. O que pode haver é que você pode escolher, selecionar determinadas áreas que a célula vai mostrar, né? E nesse sentido outras que ela está escondendo. Então, se a informação que ela está mostrando naquele momento, por exemplo, for uma informação de uma doença, de uma tristeza, vamos dizer assim, nesse sentido, eu posso pegar simplesmente outra informação que está escondida, porque essa variação ela é grande nesse sentido, e aí é o que dá o nome da epigenética. Então, a epigenética é essa capacidade não de alterar, de reprogramar a célula, mas de selecionar as áreas das células, as áreas dessas informações específicas que se quer trabalhar. E aí, nesse caso, a pergunta fica: estamos fadados ao DNA, uma vez que o DNA já está tudo programado no seu código genético, que já tem todas essas informações, que ela está produzindo, ela é autossuficiente? Não, o ambiente ele tem uma influência significativa, assim como o observador também tem, de acordo com as leis da física quântica, né, como a gente viu aí nas aulas passadas, de que tem sim uma interferência, de que tem sim uma capacidade de alterar os resultados, mas não de alterar a estrutura molecular, o DNA, mas selecionar outras áreas que não são mostradas no DNA através da epigenética. Por isso que a epigenética hoje é tão falada nesse sentido, e às vezes também tão mal interpretada, e às vezes também tão mal utilizada. Então é importante para os terapeutas, né, para que nós que trabalhamos com isso,
que vamos falar de espiritualidade, que vamos falar de neurociência, de determinadas terapias, sabe passar a informação correta para que a gente evite que se propague um pseudocientificismo em cima das próprias práticas. O que a gente tem que fazer de uma certa forma é estudar mesmo, né? Ver as bases, mesmo que sejam coisas lá da física, da biologia, que são coisas básicas que provavelmente a gente passou por cima por não estar utilizando no nosso cotidiano, mas que é crucial a gente entender, porque vejam só, a gente conseguir entender um pouquinho como que funciona a célula, vendo com uma nova visão hoje, vendo esse código genético, vendo essa possibilidade de informações, sabendo dessa permeabilidade seletiva. Então, aqui já, então, nesse ponto, já há aqui, ao meu ver, um tipo de comunicação, de percepção, de entendimento que você está tendo de si mesmo, já que as células são a unidade básica constituindo os seres vivos, não é mesmo? Então, já chegando aqui na parte final, tem um vídeo que eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, porque o Antônio Damasio, ele fala um pouco sobre essa questão, sobre os avanços que houve, né, nos últimos anos, e ele vai justamente compreender que essa ampliação no campo da ciência, no campo de várias pesquisas, se fez necessário para a evolução, para o aprofundamento, de que essa neurociência ela realmente tem um respaldo muito significativo hoje, porque ela vai abranger várias áreas da subjetividade humana. Então, vale muito a pena ver esse vídeo. Então, como conclusão para essa aula de hoje, eu trouxe a própria definição, vamos dizer assim, do senso comum mais pertinente que se fala em relação à neurociência, para que a gente vá compreendendo, já vá assimilando o que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente viu que a neurociência é uma área que se ocupa em estudar o sistema nervoso, visando desvendar o seu funcionamento, ou seja, saber o que é que está acontecendo, tanto em questão de estrutura, no desenvolvimento e outras eventuais alterações que ele venha a sofrer. Portanto, nesse sentido, o objetivo do estudo dessa ciência é complexo, justamente ainda porque está em próprio processo de formação, embora já tenha se consolidado muitas informações, sendo constituído por 3 elementos: o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Então, essa aqui é uma definição, vamos dizer assim, mais amarrada, mais científica, mais conceitual, que é interessante que a gente compreenda, para depois começar a fazer as nossas relações com espiritualidade e saúde. E aqui, para fechar nossa aula, eu também trago uma reflexão. Como é que está a tua visão de mundo a partir dos conhecimentos adquiridos nessa aula de hoje? Reflita. E aqui, a gente falou há pouco no Antônio Damasio, tem um apontamento de uma citação dele desse vídeo. E aqui que a gente falou no Antônio Damasio, tem uma citação já que a gente falou nesse vídeo. E aí ele aponta que essas novas técnicas permitem o estudo do sistema nervoso humano vivo. E a partir disso, o avanço da neurociência nas últimas décadas nos ajuda não apenas a diagnosticar e tratar doenças, mas como a compreender as expressões do ser humano, que são produtos da natureza humana, como a ética, as estruturas sociais e até mesmo a arte. Então essa aqui é vamos dizer assim, um apontamento muito forte que de uma certa forma sintetiza bem um pouco do que a gente viu, e um pouco mais do que a gente vai ver. Então aqui temos as nossas referências bibliográficas e nas próximas aulas a gente continua com essa aula Neurociência, Espiritualidade e Saúde. Fechando aqui nossa aula de hoje com a saudação chamada Namaskar, com o poder da minha mente, com o amor do meu coração, eu vos saúdo. Namaskar.